Olá, fisioterapeuta, tudo bem com vocês? Hoje a minha missão aqui é falar com vocês um pouco hoje sobre a reabilitação vestibular, né? Nós vamos nesse conteúdo, nesse vídeo, nós vamos explanar o que é a reabilitação vestibular, de onde vem essa tal de reabilitação vestibular e por que nós fisioterapeutas, né? Precisamos estar familiarizados, né, com esse tema, esse termo, né, reabilitação vestibular, e por que é que nós devemos estar atentos, sobretudo aos pacientes que estão necessitando, né, da nossa ajuda quando se trata, né, de pacientes com tontura e vertigem, né, que é o foco da reabilitação vestibular. Eu queria dizer para vocês terem certeza, né, que são muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, né, que estão aí fora sofrendo, padecendo com tontura, com vertigem, né, e que têm as suas vidas prejudicadas por conta da tontura e por vertigem. E por fim, nós vamos falar, né, sobre como de fato nós profissionais de fisioterapia podemos ajudar esses pacientes, né? Como é que a nossa ajuda pode ser tão valiosa? Qual a necessidade de ter um fisioterapeuta por perto quando se está com uma crise dessas, né? Em que momento nós vamos intervir? Então, esse é um dos objetivos, né? Deixar claro em qual momento o paciente deve nos procurar e que nós poderemos intervir. Eu sou Claudiana Fragoso, eu sou fisioterapeuta e minha missão é ajudar outros profissionais de fisioterapia a reabilitar pacientes que sofrem com tontura e com vertigem. Se você ainda não segue as minhas redes sociais, né, o meu canal, o meu Instagram, eu te convido a fazer isso agora, porque eu vou te ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem e tudo do absoluto zero. Então, mais uma vez eu repito, se você não segue minhas redes sociais, eu te convido a fazer isso agora, para que você não perca mais nenhum conteúdo importante como esse, né? E para que esse vídeo possa chegar a outros profissionais que precisam se dedicar a essa área da fisioterapia, né? Eu quero estar junto com vocês nesse processo de ensino, aprendizagem. Então, se você ainda não segue minhas redes sociais, se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não segue o meu Instagram, por favor, faça isso agora. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que você, fisioterapeuta, na sua jornada profissional, na sua jornada, no seu trabalho, você já se deparou com algum paciente que teve uma crise de tontura, que teve uma crise de vertigem, ou mesmo esse paciente ele já teve que desmarcar um atendimento, uma terapia com você, porque naquele dia, naquele momento, ele estava tonto ou se sentiu tonto, né? Eu tenho certeza que vocês já se depararam com esse tipo de situação, porque é bastante corriqueira, né? E eu tenho certeza também que talvez você possa ter ficado um pouco inseguro quando isso aconteceu, né? Você pode ter ficado titubeado um pouco em relação ao que fazer, quando fazer, em que momento fazer, né, com esse paciente, né? Então, é bem provável que durante esses acontecimentos, né, quando esse paciente desmarcou com você não tenha tido a proatividade, né? Não tenha sabido exatamente como conduzir aquela situação, né? Ou talvez ainda você tenha se sentido um pouco inseguro, né? Quanto ao protocolo, quanto ao procedimento, quanto ao que exercício prescrever ou adotar com aquele paciente, né? Você se sentiu, de forma geral, inseguro, né, na reabilitação do seu paciente. Mas eu queria dizer que eu estou aqui para te ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem, né? E você, eu tenho certeza que a partir de hoje, você não mais terá essa dificuldade, né? Quando esse paciente chegar para você reclamando de tontura, de vertigem, você vai saber exatamente que caminho tomar com esse paciente, como é que você vai entender, né, de forma clara todo o manejo, como é que você deve conduzir aquele paciente, qual o cuidado que você deve ter ao reabilitar esse paciente que está padecendo, que está sofrendo com tontura e com vertigem. Então vamos lá, né? Vamos primeiro entender o que danado vem a ser
a reabilitação vestibular, né? Então, bom, a reabilitação vestibular, ele é um método, né? Ele foi desenvolvido há mais de 70 anos, né? E foi criado nesse momento um protocolo, né? Um protocolo de exercícios e de manobras, e esse protocolo ele foi criado exclusivamente para tratar pacientes que sofrem com tontura e com vertigem, né? Então, o processo de reabilitação, ele é focado, ele é baseado, a base dele é a neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade, como todos aqui já sabem, né? É a capacidade que o sistema nervoso tem de se readaptar, de se organizar, de se reorganizar frente a alguma lesão, né? Quando esse paciente ele apresenta alguma disfunção no sistema nervoso, né? E essa disfunção ele leve a algum distúrbio do equilíbrio, né? Alguma perda do equilíbrio, que gere desequilíbrio, quando essa lesão ela gera um desequilíbrio, o sistema nervoso central vai trabalhar de forma natural para se readaptar, se reorganizar àquela lesão e vai, dessa forma, de forma natural, devolver a capacidade de equilíbrio desse paciente através da neuroplasticidade. Então, os exercícios, os protocolos de reabilitação vestibular, eles focam, sobretudo, para estimular a neuroplasticidade nesses pacientes, né? E os exercícios da reabilitação vestibular são específicos, né? E eles são direcionados para a disfunção que esse paciente apresenta, né? E esses exercícios, eles são tão benéficos, né, que eles têm tanto resultado que eles devolvem o equilíbrio a esses pacientes, né? Reduzindo, os exercícios reduzem e em muitos casos chegam até a aniquilar, né, a eliminar a tontura desses pacientes. Então, por isso que a reabilitação vestibular, ela é tão boa, né? E como é que eu decidi enveredar, né? Quero contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Como é que eu consegui, como é que eu parei nessa área da fisioterapia, né? Uma área pouco explorada, né? Em que momento eu decidi trabalhar com a reabilitação vestibular em si, né? Essa historinha é o que eu vou contar agora para vocês. Bom, eu já vinha trabalhando na minha clínica de fisioterapia, eu sou formada em fisioterapia desde 2011, né? Então tem alguns anos aí atuando na área. E eu trabalhava nas áreas, né, que a maioria dos fisioterapeutas já trabalham, né? Área motora, área respiratória, a área pediátrica, né? E dentro desse universo da fisioterapia, eu também trabalhava com as áreas mais comuns, né? Que todo fisioterapeuta está familiarizado, né? Que é coluna, hérnia de disco, joelho, condropatia, bursite, né? Nos ombros. Então, todas essas patologias familiares, né? Familiarizadas, eu já atuava e já trabalhava, estava bem acostumada, né? Então, porém, atuando nessas áreas da fisioterapia, eu comecei a receber ligações de vários pacientes, de várias pessoas, né? Querendo saber se eu trabalhava com tontura, se eu trabalhava com reabilitação vestibular, se eu trabalhava reposicionando os cristais, né? E como eu não trabalhava, eu falava que não, né? Só que aí, esses telefonemas, eles foram ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais contínuo. Eu recebia várias ligações desses pacientes. Então, aqueles telefonemas foram me dando um insight, né? Então, no primeiro momento eu dizia que não trabalhava, né? Mas aí eu comecei a parar um pouquinho para ouvir aqueles pacientes, né? Então, naquele telefonema, eu fazia uma pesquisa rápida, né? Eu fazia algumas perguntinhas e foi então que eu cheguei à conclusão, a partir das respostas que esses pacientes me ofereciam, né? Eu cheguei à conclusão de que tinha bastante demanda, né? Tinha bastante profissionais, aliás, bastante pessoas, pacientes atrás dessa área da fisioterapia e poucos profissionais atuando na área, né? Então, ou seja, eu deduzi que tinha demanda, né?
e dificuldade de acesso a esses pacientes, né? Foi então que a partir disso, a partir desse insight, a partir dessa informação, foi que eu decidi estudar a área da reabilitação vestibular. Aí eu comecei a fazer cursos na área, eu comecei a me dedicar, comecei a me especializar na área de reabilitação vestibular, né? Então, aí a partir desses estudos, as informações vão se clarificando para a gente, né? E eu entendi que essa é uma área da fisioterapia que ela é sim pouco explorada, né? Então, tem poucos profissionais capacitados e atuando na área, enquanto, né, em contrapartida, tem muitos pacientes precisando da nossa ajuda, e eu posso te garantir, né, hoje trabalhando com a reabilitação vestibular, trabalhando o tempo todo com pessoas que sofrem com tontura e com vertigem, que essa é uma área muito boa de se trabalhar, é muito gratificante trabalhar com esses profissionais, com essas pessoas, aliás, e o poder resolutivo da reabilitação vestibular é muito grande, é muito poderoso, né? Então, eu comecei a ver a demanda que tinha dentro dessa área da fisioterapia. Então, com bastante pacientes e poucos profissionais, né? Ou seja, tem um universo ainda de possibilidades que pode ser explorado, né? Então, é tudo que a gente quer, né? Hoje, com a concorrência, a gente tem que se destacar em alguma coisa. Então, você chegar numa área onde tem poucos profissionais ainda atuando e bastante demanda, né? É muito bom, é excelente, né? Então, eu comecei a atender esses pacientes, né? E eles foram ficando, para mim, eles foram se tornando cada vez mais frequentes, né? Esses pacientes, na minha região, eu não me recordo de ter ninguém que atuasse nessa área. Essa informação era dos próprios pacientes que me procuravam, e eu também, enquanto profissional, a gente sabe, né? Fulano atua com a área tal, cicrano com a área tal, fulano faz isso, beltrano faz isso. E nesse momento, até quando eu comecei a atuar, na minha área não tem ninguém que fizesse esse trabalho como eu. Então, esses pacientes, eles foram ficando cada vez mais frequentes na minha clínica, e de forma gradativa, né, eu pude ir aumentando o valor do ticket que era cobrado pelo serviço, né, na minha clínica. Então, se tem demanda de paciente e tem escassez de profissional, veja que coisa boa. Tem demanda de pacientes e escassez profissional. É natural que nós, né, que a gente vá educando esse paciente para essa realidade, e assim também cobrando um pouco mais pelo aquele serviço, correto? Então, se eu tenho 200 profissionais que fazem uma determinada coisa, a gente há de convir que é um valor. Mas se eu tenho 200 pacientes querendo uma coisa e só tem um profissional fazendo aquele serviço, fazendo aquele atendimento, vocês há de convir que é um valor diferenciado, né? E assim, dessa forma, atendendo esses pacientes, eu fui me especializando cada vez mais naquela área, né, na minha área de reabilitação vestibular. E eu fui direcionando os meus atendimentos, eu direciono hoje para onde é mais rentável, né? Então, eu vou vendo o que é que eu atendi no final do mês, quantas pessoas de determinada área, e aos poucos, o que vai acontecendo na minha clínica é esse, eu vou direcionando os meus atendimentos para onde eu tenho um poder resolutivo maior, onde eu tenho um poder aquisitivo maior também, né, onde eu ganho mais dinheiro, e eu vou minando a minha energia daqueles serviços que não são tão rentáveis, né? Eu tenho certeza que vocês atuando na clínica de vocês, nos consultórios de vocês, tem aquela área que a gente oferece, né? Aquele serviço, aquele determinado serviço que a gente faz, mas que às vezes não é tão procurado. Mas está lá, eventualmente aparece um paciente que toma um tempão para fazer aquele serviço, né? Enquanto que a gente poderia estar direcionando, canalizando a nossa energia para um atendimento que a gente receba mais por ele, né? É assim com todas as categorias profissionais, né? O que não dá dinheiro tem que ser descartado, não é verdade? Então, hoje eu direciono bastante os meus atendimentos para a reabilitação vestibular. Então, dessa forma,
eu estou me tornando uma autoridade na minha região nesse tipo de atendimento. É uma área ainda que tem poucos pacientes, né? Então, dessa forma, é legal que a gente vai se tornando autoridade naquilo que a gente está se propondo a fazer e ganhando, sendo bem remunerado pela aquele serviço, pelaquela área que você está ofertando ao seu paciente, né? E você, fisioterapeuta, né? Depois de eu ter falado como surgiu a reabilitação vestibular, falar um pouquinho sobre o retorno financeiro, você sabe a importância da reabilitação vestibular para o seu paciente, né? Para um paciente que sofre com tontura e com vertigem? Então, assim, vocês profissionais, né, que estão na ativa, né, que estão ali dia a dia, conhecendo a necessidade dos pacientes de vocês, ou que estão iniciando na vida profissional de vocês, vocês sabem da dificuldade de atuar nas diversas áreas da fisioterapia, né? Então, os equipamentos, para quem está começando agora, né, que está montando a clínica ou pensando em montar, os equipamentos de fisioterapia são extremamente caros, né? Eu cotei, por exemplo, um pouquinho antes de fazer esse vídeo, o valor do tênis portátil, por exemplo, né? E eu vi que hoje ele está saindo por aproximadamente R$ 800, né? Aquele tênis menorzinho, portátil, né? É uma mão na roda, é muito bom, quebra um galho danado, né? Aí tem aquele que é mais robusto, e tem o mais robusto que sai por em torno de 1.200. Então, para quem está iniciando, é um valor, sim, que é caro, né? Então, quem não tem recursos, quem está iniciando na sua jornada acadêmica, na sua jornada profissional, sabe que é oneroso, né? Então, na reabilitação vestibular, um dos pontos positivos que eu achei é que você não precisa ter tanto investimento, né? Você só precisa ali de uma maca, se você tiver na sua clínica, né? Ou se for em domicílio, a própria cama do paciente vai te ajudar nesse processo, né? Para que você comece a iniciar esses atendimentos com reabilitação vestibular, você não precisa de um arsenal à sua disposição, né? Você não precisa de tanta tecnologia. Você precisa, basicamente, para iniciar com a reabilitação vestibular, de 2 elementos primordiais. O primeiro é o conhecimento sobre o que você está fazendo, sobre o que você vai fazer no seu paciente, sobre quais estruturas estão prejudicando e estão prejudicadas para com o seu paciente, e a criatividade que você vai utilizar para reabilitar esses pacientes. Então, esses são os pontos primordiais para se trabalhar com a reabilitação vestibular: conhecimento e criatividade, certinho? E os exercícios, né? Os exercícios, para se trabalhar com reabilitação vestibular, você não precisa de tantos recursos, né? É óbvio que se você já tem uma clínica estruturada, se você tem recursos financeiros para adquirir vários acessórios, né? Várias coisas que podem ajudar no seu paciente, é óbvio que você vai utilizar, é claro, né? Mas que o que eu estou querendo dizer é que para iniciar você não precisa ter esse arsenal todo à sua disposição. Como eu falei, conhecimento e criatividade. E ao passo que você vai crescendo, né, dentro da reabilitação vestibular, dentro da fisioterapia, ao passo que você vai crescendo, que você vai ganhando dinheiro, que você vai se consolidando, é claro que aí a gente vai inovando, vai comprando sim acessórios, porque isso traz novidade ao paciente, isso traz dinamismo para a sua sessão de fisioterapia, né? E as novidades, né, são sempre dinâmicas, né? Um dos pontos positivos que os meus pacientes, eles sempre falam, né? É um feedback positivo que eles me dão, é que as minhas sessões, elas nunca são iguais. Eu faço o mesmo exercício, mas eu faço de formas diferentes. Então, para ele é dinamismo, né? Para ele é muito bom. Ele sente que está fazendo coisas diferentes a cada dia, né? Então, às vezes é só a mudança de um acessório, né? A mudança na realização de algum exercício, né? Então já traz essa novidade, então já dá essa característica de dinamismo ao seu paciente, à sua sessão, e eles vão gostar. Então esse é um feedback
bastante positiva e que todo mundo gosta, né? Novidade, todo mundo gosta. Outro ponto bastante positivo que eu acredito para se trabalhar com a reabilitação vestibular se dá pela eficácia do método, né? A reabilitação vestibular, infelizmente, ela ainda é pouco difundida, né? Tem médicos que nem sabem que existe de fato a reabilitação vestibular e que nós podemos atuar nessa área, né? Mas a reabilitação vestibular é muito eficaz, é extremamente eficaz, né? Na primeira sessão, o paciente já sai dali se sentindo melhor e durante, né, os minutos, o tempo, né, que vem depois da sessão até a próxima sessão, ele sempre relata que teve melhora da tontura, que teve melhora da vertigem, né, e também da ânsia de vômito, né, dos problemas secundários à tontura, né. Então, eles sempre relatam a eficácia, isso sai da boca do paciente, né, o quão melhores eles ficam após a sessão da reabilitação vestibular. Então, a reabilitação vestibular, um ponto que mais me toca, né, é que é um método simples, é um método fácil de ser realizado, né, que traz inúmeros benefícios ao paciente e gerando todo um bem-estar, né, aos pacientes que sofrem com vestibulopatia, que sofrem com alguma disfunção do sistema vestibular, para aqueles pacientes que sofrem, né, com déficit de equilíbrio. Vocês vão ver que a tontura e a vertigem são bastante incapacitantes, né? Antes de eu começar esses atendimentos, eu não sabia que eram tantos, né? Hoje eu conheço bem, estou familiarizada com o tema e eu sei que a tontura prejudica demais a vida dos pacientes, a qualidade de vida deles, né? Então, é muito gratificante quando aquele paciente sai dali aliviado da sua clínica, do seu consultório, do seu atendimento domiciliar, né? Então, como eu falei, os exercícios e as manobras de reabilitação vestibular são de fácil aplicação, né? A gente não precisa ter tantos recursos à nossa disposição, né? O importante na reabilitação vestibular é você ter conhecimento sobre o que você está fazendo, traçar um protocolo de reabilitação, né, personalizado, a palavra é essa, personalizado, respeitando sempre a necessidade do paciente, respeitando sempre as limitações desse paciente, né? Trabalhando sempre a dificuldade desse paciente. E é por isso, né? É por todos esses fatores juntos que a reabilitação vestibular é tão resolutiva, né? Tem um poder de resolução tão grande, né? Porque trabalha justamente em cima da necessidade do paciente, né? Em cima do que o paciente está precisando. Então, a reabilitação vestibular tem se tornado, sim, cada vez mais usual, né? Cada vez mais indicado. E é uma terapêutica que tem uma ótima aceitação, uma ótima resolução, né? Melhorando a vida, o equilíbrio desses pacientes, diminuindo dessa forma todos os sintomas de alguma vestibulopatia, de tontura, vertigem, né? Melhorando a autoconfiança, a autoestima do paciente e, consequentemente, devolvendo a qualidade de vida a esses pacientes, né? Então, é muito gratificante quando esse paciente... quando eu atendo um paciente, eu atendo ele hoje, então, passado 1 ou 2 dias, eu sempre dou uma ligada para ele, mando uma mensagem, perguntando como ele está se sentindo, e a resposta é sempre benéfica. Até hoje eu não atendi nenhum paciente ainda que disse que a reabilitação vestibular não surtiu efeito, né? Pelo contrário, eu sempre recebo boas avaliações, bons feedback sobre reabilitação vestibular. Bom, fisioterapeuta, eu espero que com esse conteúdo, né, você tenha apreciado as informações que eu trouxe para vocês, né, sobre reabilitação vestibular. Eu te convido a se dedicar a essa área da fisioterapia que ainda tem poucos concorrentes, né, pouca concorrência e tem bastante demanda. Eu te convido a entrar nessa área, né, a participar desse universo da reabilitação vestibular. Eu te convido
sobretudo, a vir comigo nessa trajetória, né? Se você ainda não está seguindo as minhas redes sociais, se você ainda não está inscrito no meu canal, se você ainda não me segue no Instagram, eu peço a você que faça isso agora, porque eu vou ajudar fisioterapeutas como você a reabilitar pacientes que sofrem com tontura e com vertigem, e eu vou te ensinar isso tudo do mais absoluto zero. Então, se você ainda não me segue, faça isso agora.